E aí, galera do Solução, aula de Biologia com a professora Ana Lia, para o segundo ano, e o conteúdo Reino Protista, aula 3. Então, meus amores, nas aulas anteriores a gente estava vendo a classificação dos protozoários segundo seu meio de locomoção. Nós já vimos os risópodes, que tem os pseudópodes, que o exemplo principal é a ameba, né? Aí a gente viu os ciliados, que o exemplo é o paramécium, esse bichinho de vida livre, que não é um bichinho, é um protozoário, e que ele tem uma movimentação através do batimento ciliar. E aí nós temos os flagelados. O exemplo de flagelado temos dois casos aqui. O primeiro caso é o Trypanosoma cruzi, que ele é responsável por uma doença, nós já falaremos com mais calma sobre ela, que é o mal de Chagas, uma doença que pode ser transmitida através de um inseto do barbeiro e pode se transformar numa doença crônica cardíaca bastante séria. E a giardia também, que é outro protozoáriozinho flagelado. A giardia, eu já vou falar sobre essa doença que ela causa. A giardia, ela pode causar uma doença que se chama giardíase. É muito comum, e agora eu quero que vocês façam aí uma reunião familiar e vamos pesquisar se os nossos cãezinhos e gatinhos, ou até mesmo nós, na nossa família, já desenvolvemos um quadro de giardíase. Normalmente é considerado uma verminose. Quem consome, quem costuma se contaminar, com a giardia, quais são os sintomas? Costuma ter o cachorrinho que está com giardia, uma diarreia, ele fica com dor abdominal, com fraqueza, fica sem apetite durante o dia, né? E ele começa a eliminar fezes gelatinosas. E por que isso acontece? Normalmente a giardia, ela pode estar presente na água contaminada. Então, uma coisa muito importante que eu sempre falo nas minhas aulas é o seguinte: em Florianópolis é muito comum que as pessoas não tenham a sua residência, não tenham a sua casa ligada à rede, à Casan. E essa água que se consome em casa, ela seja retirada do lençol freático. Então, observe se na sua casa tem uma coisa que se chama, principalmente se mora no norte da ilha, no sul da ilha, perceba se a sua casa tem uma coisa que se chama ponteira, que é o quê? Um encanamento que vai até o lençol freático e precisa de uma bomba elétrica que puxa essa água para ir para tua caixa d'água. Quem tem ponteira, na minha casa, por exemplo, é esse tipo de obtenção de água. Quem tem esse tipo de mecanismo tem que tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo essas casas que não têm ligação com a Casan para chegar água potável, elas também acabam não tendo recolhimento de esgoto. Então, pergunte para o seu pai, pergunte para sua mãe, né? Como é que funcionou a construção da casa de vocês. Nesses casos, as casas precisam construir uma fossa séptica. O que é uma fossa séptica? É um buraco bem fundo, que aí ele é isolado com cimento e várias camadas, onde o esgoto vai de toda a casa. Então, o que acontece? Isso foi o meu veterinário é ótimo, o veterinário que cuida dos nossos cães que explicou. Para cada fossa séptica que tem em uma residência, pode ser que a sua casa não tenha fossa séptica, mas tem uma casa na vizinhança com fossa séptica, ela contamina um raio de muitos quilômetros em torno, contamina o lençol freático. Então, imagina só, se você tem fossa séptica e tem ponteira, você está retirando a água e mesmo que esse local da fossa seja isolado, os micro-organismos muito pequenininhos vão conseguir passar e vão conseguir chegar no lençol freático. Então, em casas, todas as casas, né, independente de como que é a origem da água, nunca se pode tomar água sem ser fervida ou filtrada. Então, principalmente quem tem esse tipo de obtenção de água através de ponteira com lençol freático, sempre tem que ferver a água, inclusive para hidratar os cães e gatos. E aí o que aconteceu? O nosso cãozinho tomava água direto da torneira e ele desenvolveu, ele era um maltês, por isso mais sensível, os cães maiores não desenvolveram, acabou desenvolvendo a giardíase e ela é uma verminose, que na verdade é causada por um protozoário. Ela é, sempre que baixa a imunidade dele, ele apresenta os sintomas e a gente dá os medicamentos para combater, mas volta e meia ele nunca cura, né? E ele também pode ter recebido esse protozoário com aquele hábito que os nossos cãezinhos têm, e os nossos gatinhos também. Quando a gente está passeando com um cão ou com um gato, é muito comum um cachorro dar uma paradinha, uma cheirada, uma lambida naquela região, num
espacinho no solo, no poste, quase sempre é porque tem fezes de outros animais, cães e gatos ali, e eles param, cheiram e lambem. Então esse hábito também pode ser uma via de contaminação. E os nossos cães que têm essa giardíase, eles também podem nos transmitir, porque eles acabam ficando às vezes com esse protozoário no pelo e tudo mais, a gente toca e acabar se contaminando, ok? Não é uma doença grave, é altamente tratável, mas causa um desconforto, ok? O tripanossoma, o mal de Chagas, a gente vai ver depois. Aí a gente tem outro exemplo. Primeiro a gente está vendo só a classificação, depois a gente vai ver as doenças, só as giardíase que eu adiantei. E aí a gente tem os esporozoários que não têm estrutura locomotora. Qual é o exemplo dele? O Plasmodium sp. O Plasmodium é o protozoário que causa uma doença muito séria, que é a malária, transmitida por um mosquito, pela picada de um mosquito de regiões tropicais. A malária é um problema nessas regiões de floresta tropical, principalmente, de clima tropical, em que o mosquito vive. E é bastante difícil, nós sabemos, combater uma doença que o transmissor é um mosquito, porque a gente pode estar chegando, indo visitar de turismo no local, que entrar em contato com esse mosquito, o mosquito nos picar e acabar tendo a contaminação. E é bastante sério os sintomas que pode acarretar essa doença da malária, com febres de horas em hora, febres com hora marcada, dependendo da espécie de Plasmodium que está no hospedeiro, ok? Mas também mais detalhes nós falaremos depois.